E aí galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou o Thiago Lima e esse é o episódio 3 do nosso portfólio responsivo. A gente já tem o nosso menu lateral pronto e hoje a gente vai fazer a página de início, onde a gente tem aquele background bonitão que ocupa sempre 100% da tela, do tamanho da tela que ela tiver. A gente vai aprender a fazer tudo isso nessa videoaula. Então, sem mais, bora para a tela do meu computador. Nosso menu lateral está pronto. Agora a gente vai partir aqui para essa parte. A gente não vai fazer o footer, porque o footer vai ser a última coisa do site. A gente vai partir para essa imagem aqui. Eu tirei uma foto, minha mesmo, no meu setup. Então, essa foto eu guardei aqui em imagem, então é o banner portfólio. Essa fotona aqui, ela é bem grande, eu tirei ela com bastante resolução para a gente utilizar aqui no nosso código. Isso a gente vai colocar fora do aside. Vai ser a minha área de main, a minha área onde eu vou ter todos os conteúdos da minha página. Então, para isso, aqui no meu index, eu não preciso mais do meu aside, então meu aside acabou. Eu vou inclusive diminuir, a gente pode diminuir o aside aqui, ó, no lado do número da linha. Se você apertar aqui nessa setinha, ele diminuiu o aside. Isso é muito legal para você ter uma visão apenas do que você está trabalhando aqui e deixa um código gigante em HTML escondido. Então eu vou criar aqui na tag main, que é uma tag também semântica, vai ter o ID main, sem class, tá? E aqui dentro eu vou começar a construir. Só que essa main, ela precisa ficar fora do meu aside. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um H1, vocês vão perceber, eu vou colocar um H1, olá. Quando a gente voltar para o nosso código e dar um F5, vai aparecer que não tem nada. Por quê? Esse aside está fixo. Então, esse olá está escondido aqui atrás. Olha o que acontece quando a gente fizer essa configuração simples aqui no nosso style. Eu vou chamar aqui o meu ID main, né? E vou falar que ele tem um margin left, um margem à esquerda, de 300 pixels, que é o mesmo tamanho do nosso aside que a gente colocou aqui em cima, ó. O nosso header, aqui em cima, ele tem 300 pixels. Então a gente coloca um margin left de 300 pixels. E você pode estar perguntando para mim, professor, deixa eu dar F5 para você mostrar para vocês. Ó. Agora o olá aparece bonitinho, 300 pixels certinho. Mas, professor, e a responsividade? Porque a gente está trabalhando com pixel, item fixo na tela. Putz, vai dar ruim isso aí. Calma, que já está tudo certinho, tudo configurado. E a gente vai aprender como a gente vai mudar, né, essa margem de 300 pixels na hora que esse menu lateral for escondido, tá bom? Então relaxa que vai dar tudo certo. Então a gente tem aqui o olá. Eu quero colocar aquela imagem, e aquela imagem vai ser um background, pra gente conseguir sobrepor coisas em cima dela de forma mais simples, tá bom? E eu vou criar isso dentro de uma estrutura grid do Bootstrap. O Bootstrap tem uma estrutura de grid muito incrível, que ajuda a deixar o nosso site muito responsivo. Então aqui, ó, se a gente entrar em layout, a gente vai ver o layout grid. Depois você pode dar uma lida, mas basicamente o Bootstrap dividiu a sua tela em 12 colunas. Você tem inúmeras linhas e 12 colunas, mas tudo isso tem que estar dentro de um container. Então a gente tem um container, linhas e colunas no nosso projeto e com isso a gente consegue dar responsividade para o nosso site. Então os grids, eles vão, as colunas vão se sobrepondo, vão entrando uma embaixo da outra quando a gente estiver no layout mobile. Então vamos fazer acontecer aqui. Aqui no meu index.html eu vou colocar uma section, a primeira section desse main. Então todo o meu conteúdo vai estar dentro dessa main, tá? Mas a primeira section vai ser a section de início, né? Então eu vou colocar aqui o ID dela de início, vai estar aqui início. Ela vai ter uma class row, porque ela vai ser uma linha dentro do meu código, então vai ter uma row. Eu vou tirar toda a margem dela e vou tirar todo o padding dela também, para ela ficar 100% presa nas duas laterais. Beleza, feito isso, eu vou criar, colocar o nosso background nessa início, antes de qualquer coisa. Então vamos vir aqui, na minha section que tiver o ID início, a gente vai adicionar o background. E o background vai vir das minhas imagens, né? Então eu tenho aqui o imagem, banner, portfólio, tá? Então eu tô no style, por que ponto barra? Porque eu tô na mesma pasta da pasta de imagem, então não preciso voltar uma pasta. Tá aqui, só entrar na pasta imagem e pegar o meu arquivo banner, portfólio. E aí eu coloco aqui ela para ela não se repetir, para ela ocupar todo o espaço que ela possui, para ela ser fixa. Então ela vai ficar fixa na tela, quando eu rolar a tela, ela vai ficar fixa, ela não vai rolar junto.
E o background position no centro sempre, porque quando eu diminuir a minha tela, ela vai continuar centralizada e vai ficar bem legal. Então vamos ver como ficou agora a nossa imagem. Vou dar um F5. E nossa imagem não apareceu aqui. Por quê? Ela não tem um tamanho, ela não tem um conteúdo dentro dela, ela é um background. E ela não tem nenhum tamanho, né? Nem de largura, nem de altura. Então a gente precisa colocar um tamanho para ela aqui. Um tamanho de largura de 100%, para ele ocupar 100% da tela. Quando a gente voltar aqui, ela ainda não apareceu. E a gente vai precisar colocar também uma altura. Só que essa altura, eu vou colocar uma altura de 100%. E depois a gente vai alterar isso, vocês vão ver. Então a altura de 100%. Não funcionou ainda. Ela vai funcionar se a gente falar que ela vai ser do tamanho total, 100% do tamanho do viewport, da altura do viewport. O que é o viewport? É a sua tela. Ou seja, independente da tela que a sua imagem tiver, ela vai ocupar 100% do tamanho, tá? Então por isso que essa imagem ela precisa ser muito grande, tá? Para ela ficar aqui bem legalzinha, bem bonitona no seu projeto. Então já temos uma imagem de background. Agora, dentro da nossa row, e a gente não vai mexer muito mais aqui, tá? Então é só para colocar o background. Dentro da nossa row, a gente vai adicionar colunas. Então a primeira coluna vai ser a coluna onde vai ter o meu nome e o subtítulo ali, né, dos meus títulos. E a segunda coluna vai ser onde tem aquele botãozinho para arrastar para mais. Beleza, então aqui a gente vai criar a nossa primeira call. E aí eu vou mostrar para vocês como criar uma div muito simples aqui, com alguns hacks do VS Code. Então, .call.md, que é uma tela middle. E eu vou colocar 5 colunas para ocupar, para englobar o meu nome. Então, 5 colunas. Eu vou dar um Enter. Agora eu vou colocar aqui dentro um H1, que vai ser Thiago Lima. Na verdade, nem é bom ser um H1, né? Vamos colocar como H2. Depois a gente muda o tamanho dele, bonitão. Vamos deixar como H2, né? Que é um subtítulo. Vou colocar uma spam, que é um textinho, que vai ser, no meu caso, coordenador, professor e youtuber. Você pode colocar os seus títulos aí atuais. E desse lado vai ser isso. Do outro lado, eu vou criar uma call -md-set. E aqui dentro a gente vai colocar um ícone, que vai ser esse ícone de arrow down, e um texto num link, tá bom? Então eu vou colocar um link, e eu vou colocar aqui um arraste para mais. Beleza, feito isso, vamos ver como ficou o nosso projeto. Então dando F5, temos aqui desse lado o meu nome, coordenador, e aqui o arraste para mais no link, bonitinho, com a setinha para baixo. Agora eu tenho que colocar esse cara mais ou menos aqui, ó, na minha tela, tá? Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Primeiro, eu vou utilizar Flexbox aqui na minha coluna, nessa coluna. Então, D-Flex, isso aqui é 100% Bootstrap, tá bom, gente? D-Flex é automático. Justify Content Center para centralizar os meus itens na tela. Também vou colocar um Align Items Center, tá? Então é Align Items -100. Vamos ver como ficou. Ele já centraliza aqui, ó, meus itens na tela. Só que eu quero que um fique embaixo do outro, então eu posso colocar aqui um flex column, porque ele vai fazer com que isso se torne colunas. Então, flex column, pronto, agora tá um embaixo do outro centralizado. Vamos trocar a cor desse H2 aqui, né? Então, só colocar uma class nela aqui, a gente consegue colocar text white para deixar branquinho. E eu vou colocar também um shadowm já, de text shadowm. E esse text shadowm a gente vai ter que modificar, tá? Ele não vai aparecer agora, a gente vai ter que modificar no nosso style pessoal. Beleza? Aí aqui na minha spam, eu vou colocar um ID nela de subtitle pra gente mexer um pouquinho nele, tá? Então, subtitle, vai ter uma class também de text white e também vai ter essa mesma class text shadowm que a gente tá criando, tá? Text white é do Bootstrap e essa aqui a gente tá criando e a gente vai estilizar já já. Prestem bastante atenção porque a gente tá utilizando tanto coisas prontas do Bootstrap quanto a gente tá criando as nossas próprias coisas. A gente vai utilizar o mesmo deflex Justify Content Center e Align Items aqui na outra coluna que tem o nosso arraste para mais, só que ao invés de center vai ser tudo end, que é isso, para isso ficar no final. Então ele vai ficar lá embaixo no canto direito, vai ficar embaixo na minha tela no canto inferior direito. Então quando eu der F5, ó, ele já vai jogar aqui para baixo, arraste para mais. A gente já vai estilizar melhor ele. Vamos focar aqui no nome Thiago Lima e no nosso título. Beleza, então aqui no style a gente vai ter que mudar algumas coisinhas, né? Então aqui no section início, vamos mexer no H2. Eu tô chamando section início pra gente mexer só nesse H2 específico. Então vou colocar aqui uma font size de 6 rem, unidade de medida que vai levar em conta o tamanho da nossa tela também. Pronto, já ficou um nomão grandão. Agora a gente vai também chamar section início e vai colocar aqui a nossa spam subtitle,
que a gente criou. E ela vai ter margin right, para ela ficar no cantinho, porque como ela está centralizada ali, pode ficar estranho. Então, margin right e font size de 1.5 rem. Tá? E daqui a pouco a gente vê como ficou. E a gente tem aquela classe que a gente criou, que é de text Sheldon, né? Então vamos fazer ela acontecer aqui. Eu não especifiquei ela para nenhuma section, início, nada, porque eu posso utilizar depois essa classe para qualquer estilização de text Sheldon que eu quiser no meu site inteiro. Então eu deixei ela lisa aqui, sem section início, nada disso, sem especificação de onde ela tem que acontecer. Então, text Sheldon, ele vai ter 4px, 4px, né, direita e esquerda, aqui é a profundidade dele, 10 pixels, e vai ser em preto. Vamos ver como ficou os nossos itens aqui na tela. Atualizando, ó, Thiago Lima, coordenador, professor e youtuber, já tá bem legal no centro da tela da forma que a gente queria. Agora vamos fazer esse arraste para mais. Esse arraste para mais a gente vai pegar a section início, vai chamar aqui, a gente tem uma div arraste, né? Nessa div arraste a gente vai colocar uma largura para ela de 9 rem, para ficar um pouquinho mais apertado esse cara. Deixa eu atualizar aqui, beleza. E também a gente vai pegar esse arraste e vai estilizar o link, né? Porque o link tá feião ali, a gente vai deixar ele estilizado. A estilização do link vai ser muito simples, vai ter text decoration none. Apenas isso, a gente pode mudar a cor dele aqui já, né? Para facilitar a nossa codificação, não precisa mudar lá no HTML. Nunca é bom colocar o nome da cor, tá? Sempre o código hexadecimal. Feito isso, vamos ver como ficou o nosso código aqui. Dando F5. Eu esqueci de colocar o ID arraste aqui na nossa div, só que eu quero criar uma div aqui para envolver esses dois itens, para tornar esses itens um só. Então eu não quero que eles sejam dois itens separados, eu quero que eles sejam um item só. Isso vai me ajudar muito, 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 tá? Ó, importante um detalhe, eu copiei do meu código esse ícone, ele já tem outras classes no ícone. Text white para deixar ele branco, padding end, né, que é o padding à direita de 2, e font size de 2, né, que é um font size numa unidade de medida do próprio Bootstrap. E aqui eu tenho arraste para mais, que por enquanto esse href não tem nada. Essa div, eu vou colocar aqui o ID arraste, vou trocar aqui para subtitle, vou colocar arraste, e a class dela vai ser deflex align item center, para eu deixar eles alinhados verticalmente um ao outro. Tá? Feito isso, agora sim, se eu der F5 na tela, ele alterou e temos aqui o nosso arraste para mais, bem bonitão, que no momento não vai fazer nada, tá bom? A gente vai deixar ele aí quietinho e daqui a pouco a gente brinca mais com ele. Bom, então a nossa página, menu lateral e a página inicial estão prontas. Bom, galera, existe uma coisa que a gente não fez na primeira, na segunda aula, e a gente precisa fazer aqui nessa terceira aula, que é versionar o nosso código, subir o nosso código para o GitHub, até para vocês terem aí em tempo real esse código, acho que vai ser bem legal. Então, eu já tenho um vídeo te explicando aqui no canal como trabalhar com Git e GitHub, então vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você acessar, e também tem um vídeo onde eu te ensino como trabalhar com Git e GitHub aqui no VS Code. Sim, aqui no VS Code, ou seja, você não precisa usar nenhum outro software, apenas o VS Code para subir o código para o GitHub, para versionar no Git local, enfim. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então eu não vou me atentar a muitos detalhes, eu vou fazer mais direto aqui. Então, bora aqui para o nosso Source Control, a gente vai clicar em inicializar um repositório, ele já vai verificar tudo que a gente tem aqui pendente para dar o commit, a gente vai dar o nosso primeiro commit, então vou colocar aqui menu e início prontos, eu vou dar um OK aqui em cima, e ele vai inserir tudo isso dentro do meu repositório local, porque eu acabei de criar um repositório local. Agora eu vou vir nessa nuvem no canto inferior esquerdo, do lado da palavra main, e vou clicar. Essa nuvem vai servir para que eu suba o meu projeto para o GitHub. A primeira vez que você fizer isso, né, ele está pedindo um Hello aqui para eu acessar o GitHub. Esse Hello que eu acabei de clicar, ele vai servir para a gente autorizar o VS Code a logar no nosso GitHub. Então a primeira vez que você fizer isso, vai aparecer isso aqui para você. E aí é só você dar um continue para você autorizar. Eventualmente você vai precisar colocar a sua senha ou não, o meu já estava conectado, então só vou abrir o VS Code aqui, ele volta para cá. E ele está falando da extensão aqui, é só vou abrir a extensão do GitHub, tudo pronto. Agora ele vai perguntar para mim, você quer um repositório privado ou um repositório público? Eu vou colocar um repositório público. Ele está publicando isso no meu GitHub. O nome do projeto, ele colocou projeto filme. Eu vou alterar o nome desse projeto, eu esqueci de alterar aqui agora. Agora é só aguardar e ele fez o upload pra gente. Meu rosto está aqui na frente, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Pronto, agora você está vendo aí que ele está falando, deu sucesso aqui na publicação. É só você dar um Open GitHub
e ele vai abrir pra gente a tela do GitHub com o projeto vídeo aqui bonitão, static, templates, tudo que a gente criou até agora, o index.html, todo preenchido, sem problema nenhum. Agora eu só vou alterar o nome desse projeto, porque eu esqueci de alterar no próprio VS Code. Ele vai ser Portfólio Responsivo. É o nome do nosso projeto, Portfólio Responsivo. Vou apertar em Rename e pronto, ele renomeou o nosso portfólio. E eu já vou colocar na descrição desse vídeo o link desse GitHub, o link desse repositório para você baixar aí e conseguir acompanhar comigo esses códigos. Muito obrigado por assistir essa terceira aula, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, dá o curtir aqui para me ajudar a engajar melhor no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque logo mais teremos a nossa quarta aula, onde a gente vai implementar um menu responsivo, a gente vai colocar responsividade nesse menu e eu tenho certeza que você não vai querer perder essa aula. Então, galera, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula, falou!